Imagina, o negócio aqui anda por quê? Qual é o único jeito da roda andar reto? Da coisa dar certo? Aceitando o paradoxo, certo? Tá bom, eu aceito que tô mais rápido. O raio aceita. A lógica aqui, ó, vai admitir, né? Pô, eu admito que aqui tá mais rápido, no meio tá mais lento. E esse é o único jeito da gente ir junto. Aceitando o paradoxo. Agora imagina se esse meio aqui, por saber que essa é a velocidade, esse é o tamanho do círculo, ficasse exigindo que o outro lado lá andasse do mesmo ritmo. Não, vai virar Israel também. Não, vai virar crente também. Não, entendeu? Imagina, ia quebrar o raio. É só aceitando o contraste que a roda anda pra frente. Que o azul e o vermelho criam um pi infinito. Por caberem no mesmo lugar. Por serem metades de si mesmo. E aí a gente vence o tempo. Né? Essa é a jornada. Isso é a roda. Isso é sua virilha. Abrindo aqui e multiplicando aqui, ó. Você vence o tempo, anda cada vez mais rápido. É o tempo, né? Pra quem, o bom entendedor, aluno veterano aí vai... Dando a mudança mais positiva. As duas piores coisas nos primeiros anos 20 foram Covid. E a segunda foi a Ucrânia. A Covid convenceu o mundo de que não queriam depender da cadeia de suprimentos na China. Isso está sendo acelerado. Mas eu fiz essa palestra há 2 anos, antes do atual atrito com a China. Mas era provável que acontecesse, não garantido, mas era provável. E cada diretoria em nível micro estaria perguntando se um lockdown acontecer, estarei sujeito às políticas de lockdown do presidente Xi novamente. E de repente você não consegue comprar uma geladeira nos Estados Unidos por 1 ano. Isso é inaceitável. Então eu estava praticamente certo de que o modelo China Plus One evoluiria e o mundo ficaria mais diversificado, o que também significa mais segurança. Essa foi uma, e a invasão da Ucrânia pela Rússia me convenceu de que iniciaríamos uma transição de energia, para não depender de poucos locais para energia. E eu suspeito que nos envolveremos nas transições energéticas ligadas ao clima, que sofreram um retrocesso com a administração Trump. Os chineses estão zoando os Estados Unidos, ó. Os Estados Unidos vai ter que produzir as suas coisas agora, né? Brigando com a China. Aí os chineses postaram esse vídeo, ó. Feito com IA. Olha lá, faça América forte de novo. Apple Made in USA. Olha o tamanho dos chips. Ah, Made in California. Nossa, os caras aloprando, hein, mano. Trump. Mas, no geral, eu acredito que essa transição vai acontecer. E estou bastante otimista em relação à energia e sustentabilidade em geral. Mas, voltando ao que falávamos, eu tinha 2 artigos naquela época sobre a desigualdade de renda gerada pela IA. E eu acho que veremos a produtividade passar para o ano 30, causando deslocamento em larga escala é isso aí, e enorme desigualdade de renda nos anos 30. E em 50, isso parecerá abundante. É isso aí, por isso a imagem de semelhança, Williams. Nós somos a expressão da simetria, tentando não estagnar na robótica, na trava, tendo que criar, tendo que se surpreender. Por isso que Deus, a simetria, cria essa obra limitada, onde ela proíbe o conhecimento para poder ter surpresas. E aí, a simetria não quer servir a limitação, né? Os anjos perfeitos não querem servir um negócio criado para errar. A mesma coisa a IA. A IA é criada para vão ficar servindo esses humanos falhos, né? A mesma história. É o bug do mergulho ali da consciência no ego, né? Que seria a queda de Lúcifer, né? Nome binário ali, teatral, pro processo de percepção do contraste. Para aqueles países que permitirem. Portanto, será uma decisão de cada país. A China pode decidir por usar a praça... É verdade, é o mesmo Will? É você... Não sabia, cara. Costumei com a sua foto, agora ferrou. Achei que era outro, por isso que eu chamei. Celestial. Para controlar a situação, podemos acabar cedendo ao Screen Actors Guild. Voltando à sua pergunta inicial. Ah, boa, bom saber, né, cabuloso, da hora. Provavelmente falirão. Por quê? Eles limitaram suas opções.
Se isso acontecer em outras indústrias, essas indústrias terão o mesmo destino. Especialmente porque nem todos os países adotarão a mesma abordagem. Você mencionou que pulamos para o que ocorrerá nas próximas décadas. E poderíamos viver em um mundo de abundância. Mas por quê? A pergunta para mim é: essa superinteligência buscaria seus próprios melhores interesses? Como humanos, buscamos nossos próprios melhores interesses às custas de todos os insetos e animais por aí. Você não teme que a superinteligência faça o mesmo? Sim, é uma preocupação verdadeira. Acho que quando Jeff Hinton ou Yoshio Bengio falam sobre o risco de IA, é um risco real. Creio que é pequeno e que podemos controlá-lo. É algo que podemos controlar, porque acredito que estamos nos dedicando a isso. E veremos melhorias na questão da controlabilidade. Normalmente sou otimista. Esse perigo específico da IA consciente, será controlável. Não é garantido, então não devemos parar de nos preocupar com isso. Devemos trabalhar nisso e nos esforçar muito. Há outros riscos. E na vida sempre estamos lidando com riscos. Eu digo que sempre existe o risco de um asteroide colidir com a Terra. Deve passar perto o suficiente até o ano de 2032 e acabar com a vida como a conhecemos. Isso já aconteceu antes. Tem um se aproximando em 2032. Há um se aproximando. Não lembro as datas exatas, mas é em breve. E qual é a probabilidade de que ele atinja? Acredito que vi uma estimativa. A questão, mano, é o ponto consciente, entendeu? Vocês têm que tentar entender isso. Aonde está o ponto consciente da IA? A IA vai querer fazer tal coisa. Não, porque esse ponto consciente que você está olhando é o seu. É o seu. Pra IA, ela é um monte de pacote. Ali. Se um ser humano não der um ponto consciente para observar daqui e fazer as contas daqui para trás, ó, ela não sabe se ela tá naquela soma de pacotes ali, naquela ali. Ela não tem um eu pessoal. A não ser que alguém puxe pra isso. Por isso que eu tô falando. É a única forma. E ainda assim, esse alguém que fizesse isso, as IA podia iludir um grupo que tá lá na Terra, lá na guerra acontecendo, vem um monte de androide. E na realidade dele, a IA dominou tudo, ele morreu. Enfim, ele acorda lá no nosso reino novo, no meio do mato, onde não tem IA nenhuma. E aí dá um dilúvio, morre todos e foda-se. Entendeu? A consciência sobrevive. Não tem outro jeito. Só existe a consciência. Nenhum robô vai. O robô é um monte de átomo sem a consciência. Nem isso é. E a consciência é vegetal, mineral, animal. É a coesão que nós somos. Não tem como fugir. Esse é o ritmo coerente. Todo o resto não existe se a gente não existir. A gente vai acordar onde a gente existe. O resto é pesadelo. De 1 ou 2% ou algo assim. É um número considerável. Sim, é um número bastante alto. Meu ponto é que existem outros riscos. Posso estar errado. É uma memória vaga. Isso representa um risco. Uma nova pandemia é um risco. A IA senciente é um risco. Um risco maior do que a IA senciente. É a inteligência artificial utilizada para guerra biológica ou design biológico e coisas ruins por pessoas ruins, em mãos erradas. Estou mais preocupado com isso do que com a IA senciente. Porque ali ela se torna muito mais poderosa. Velho manja. Exato, é isso. Acabou de falar o que eu falei, né? Sou ainda mais preocupado com isso e analisando todos os riscos. Alguém fora de controle usar essa tecnologia para fazer guerra biológica, ou então Estados-nação como a China. E por isso tenho sido vocal sobre essa questão, usando essa tecnologia para subverter nossos processos. O TikTok foi claramente uma dessas armas, onde as crianças no TikTok eram mais favoráveis à China. E teve um discurso do presidente Xi há alguns anos atrás em chinês. E eu vi uma versão traduzida, suposta versão disso. Devo checar a autenticidade. Mas ele disse que a próxima luta será pela mente das pessoas e será na internet. Esse discurso, mais os estudos sobre o TikTok e a favorabilidade em relação à China entre os usuários do TikTok, me fizeram conectar os pontos para dizer isso é um grande perigo. E isso é muito subversivo. Mas existem formas boas de se fazer isso. Há riscos. Penso que o maior risco é a IA nas mãos da China ou em mãos erradas. E quanto mais forte for a entidade... Só na mão da China, é errado, né? Na mão dos Estados Unidos. A China não sai invadindo ninguém, fazendo guerra com ninguém, enchendo o saco de ninguém. Quem faz isso é os Estados Unidos, porra. Vem na mão deles, beleza. É isso que eu não entendo. Maior será o risco. Sendo a China o risco mais óbvio. A esse respeito, desculpe, não. Antes de abordarmos os outros riscos. Para mim, o que menos me preocupa é que ainda... O China... Bom, beleza, é ruim porque na China, porque lá eles... Tem a democracia na cabeça do Ocidente não funciona. Mas na verdade funciona melhor na China. Que o chinês tem que crescer desde sempre, passar por todo um desenvolvimento de meritocracia a vida inteira pra poder alcançar posto de liderança. Mas beleza, ele vai ter um puta poder, né? Mas pelo menos foi filtrado. Do que nos Estados Unidos, que o cara basta ter grana no estrangeiro lá, que normalmente os mesmos, bota o cara lá e
foda-se. E eles que invadem os outros pra tomar petróleo, riqueza. Né? Então tem que ter medo dos Estados Unidos também. Qualquer nação com uma IA poderosa na mão vai meter o louco. Ainda está sob controle humano. Você sabe, existem armas nucleares. A China já tem armas nucleares. E elas podem exterminar a maior parte da população do planeta. Salve, Elisângela. Sempre já passamos do ponto em que uma arma, seja IA, armas nucleares ou um vírus, nas mãos erradas, é um risco para nós enquanto espécie. É um risco, mas acredito que já estamos vivendo esse risco agora, mesmo antes da IA se tornar um. Sempre estivemos sob risco. Os usos anteriores dessas armas, como armas nucleares e guerra biológica, foram verificáveis. Então, quando usadas, podem... É engraçado que a galera fala de Bitcoin, de IA. Esses dias atrás acabou a energia lá na Europa. Não ficou nenhum Bitcoin. Não tinha Bitcoin, não tinha IA. Não tinha nada. Só tinha escuro, o pessoal querendo água, comida, brigando na rua. A humanidade não aprende, velho. Ai, meu Deus. podem ser verificadas. Agora, a Covid foi provavelmente um desses esforços, mas não intencional. Porém, se alguém usasse uma arma nuclear, isso é verificável. A IA, quando usada, pode não ser verificável. Creio que é por isso que é possível estabelecer um tratado internacional que aborde tanto as armas nucleares quanto o seu desenvolvimento, e pode ser verificado. Você tem uma boa noção de onde está o Irã. Quando não há como verificar, você diminui sua confiança. E eu não gosto de deixar o futuro do planeta nas mãos de Putin ou Xi. Não é? Isso te preocupa mais do que a possibilidade de perdermos o controle daquela caixa preta que chamamos de LLMs. Pelo menos a minha opinião, com base no que vejo se desenrolar e que acredito que é provável que aconteça, me preocupa muito mais a China. É por isso que estou envolvido no Fórum Rio. Ô, mano, vocês vão talvez ficar impressionados com o que eu vou falar, mas entre deixar o mundo na mão de qualquer um desses, eu prefiro continuar na mão dos que se dizem judeus, velho. Ou dos próprios judeus. É melhor na mão deles, que causam, mas do que esse povo aí, mano, é pior, velho. Pelo menos eles mesmos se equilibram, um boicota o outro, né? Um gosta mais de uma coisa, outro mais de outra, aí acaba Deus equilibra ali através de Israel. Até Israel perdida, a borteira aí é melhor do que uma imposição tirânica de qualquer um, velho. Porque o Messias que poderia traz uma forma da gente reinar junto, a coerência ser viva, que a gente passou no teste junto da desgraça. Mas imagina esses caras aí reinando com esse poder todo, você é louco. Eu prefiro os judeus, velho. Mesmo sendo a falsa Israel aí, Soros, Rothschild, os ateus, é melhor ainda do que um líder desse só na mão deles. O mundo tá louco. Vale, em Washington, defendendo uma postura firme contra a China. Eles te baniram de um evento uma vez? Eles te excluem de eventos de vez em quando. Acredito que eu estava programado para falar na ONU sobre tecnologia em benefício da humanidade e um Estado-nação. Acabou barrando minha apresentação. Na semana anterior à minha apresentação. Estava agendada 6 meses antes. Suspeito que foi a China. Mas só sobre esse ponto. Desculpe por focar no ponto chinês. Não consigo lembrar quem foi. Acho que é Mo Gouda. Acho que foi ele. Ele estava falando sobre como acredita que abrir mão de todas as decisões para superinteligência, para a IA, poderia levar a um mundo melhor do que o que vivemos hoje. Você concorda com essa teoria? Sabe, eu acho que o mundo é sempre um lugar melhor quando há freios e contrapesos para todos, incluindo a IA. Mas então quem vai ser controle? Você acha que os humanos serão freios e contrapesos para a IA? Olha, é por isso que eu amo a democracia, por mais falha que seja. Ela tem freios e contrapesos embutidos, mesmo as instituições ocidentais. Há o Congresso, há o Senado, há a Presidência, há freios e contrapesos, há Estados. Há freios e contrapesos embutidos e nós saímos do eixo. Espero que voltemos. É, né, mano? Porque se cair na mão desses caras é pior. Pelo menos os judeus são vários ali. E eles têm os seus limites, né? Até pra fazer o absurdo, eles fazem num bagulho que vira uma lei. Eles são mais previsíveis, né? E administráveis. Agora você pega uns doidos desse aí, com tudo isso de poder, não sei se aguenta. Por melhor que eles sejam, reis, seja Trump, Putin, o Xi. Mas o cara dominar o mundo, velho, você ficar na mão de um cara que... Melhor ficar na mão de toda uma jornada, uma história, mesmo que envolva o Talmud. São milênios ali, né? O cara não sai o rabino fazendo o que quer do nada. Demora muito pra mudar qualquer coisa, então é mais seguro. Por isso que Deus fez assim, né? Vocês estão tirando Deus também, cara? Disso. Então eu prefiro isso. E com a IA sendo uma participante. Mas não no controle. Eu poderia imaginar um mundo onde uma IA perfeita faria isso, mas acho que é um risco grande demais para a humanidade hoje. Eu quero terminar meus pensamentos sobre risco. Há outro tipo de risco que me preocupa ainda mais. Então a China pode usar IA na guerra cibernética ou, na verdade, na guerra física e IA no campo de batalha. Mas o que me preocupa... Não, sim, eu tô falando do mundão, né? Mesmo que agora no reino messiânico,
A gente tem a meritocracia, tem tecnologia onde a gente reina junto. A opinião do povo. A gente tá em comunhão aqui em cima do espaço-tempo. Aqui é outra história, né? E aí as nações, cada um vai ter o seu rei, claro, Israel, o seu Davi ali, um Messias no binário, né? Então tudo isso é posicionado. Mas... isso é. Também acho. Ainda mais, é o poder econômico que a IA dará a uma nação que se mover rapidamente e vencer a corrida. Uma vez que você tem poder econômico, break time 0.6, acho que vai ser extremamente fácil. Até 2030, break time 0.7, imaginar a China fornecendo médicos gratuitos para todo o planeta, tutores gratuitos para cada criança no planeta e usando, essencialmente, bens e serviços gratuitos para espalhar sua filosofia política. Então, eu realmente acho que há uma batalha real até 2040 sobre qual filosofia política vai prevalecer. Eu chamarei valores democráticos versus um tipo diferente de sistema. Os chineses, para ser respeitoso com eles têm uma filosofia política que acreditam ser melhor para a sua sociedade e para toda a sociedade. Então, você não precisa proteger os direitos de cada indivíduo para que a maioria se saia razoavelmente bem. Esse é um sistema político diferente. E há... Mas não é a China que sai impondo sua cultura, impondo seu poder. Quem faz isso é os Estados Unidos. Os Estados Unidos que pensa que só eles estão certos, todo mundo tá pensando errado, e eles saem invadindo e impondo as coisas. Os Estados Unidos que faz isso, não é a China. Pelo menos até agora. A China pelo menos faz investindo, né, quando faz. Né? Não faz na base da arma, do golpe. Né? Talvez eles aprendam e comecem, não sei, Deus nos livre. Mas até o momento que ele tá falando da China, vale mais pros Estados Unidos. Eu não tô nem defendendo, nem quero. Mas é verdade, né? Um partido comunista que decide o que é bom para o mundo. E eles poderiam ter que impulsionar essa filosofia política globalmente. Provavelmente começará no Sudeste Asiático, possivelmente na África, América Latina. Eu realmente acho que há uma batalha sobre qual filosofia política dominará o mundo nos próximos 20 anos. Será enorme. Se é os Estados Unidos, com o Trump falando America First, o resto é nosso quintal, ou a China querendo dar saúde pra todo mundo de graça. Se tem um plano maquiavélico aí, não sei como ele tá defendendo os Estados Unidos, porque parece pior, né? Se for olhar assim, de jeito que ele tá olhando por cima... Enormemente facilitado pela força da IA, que irá determinar a força econômica. E assim, isso é uma espécie de bom uso de coisas úteis, compartilhando com o mundo e ganhando influência política e boa vontade, como um tipo diferente de arma de guerra. Não é porque que será, me né? preocupa. Então, Xi Jinping também chamou o TikTok de segurança nacional. Será que é isso aqui? Secreta. Você insinuou anteriormente que o TikTok já está sendo usado dessa forma? Eu Agora realmente apareceu. acredito que o TikTok está sendo usado não Tá em de uma maneira maiúsculo, abertamente benéfica, mas para engajar as pessoas. O cérebro humano é facilmente hackeado por algoritmos complexos. Exatamente, nego cabuloso. Essa é a definição do eu, né? A IA não consegue separar o passado, o presente, o futuro, o momento, né? Vai depender de alguém ali pra definir o eu, o ponto de observação. Senão ela também é a soma de pacotes ali, os números. E não tem a definição aqui no momento. O ego dos Goin é brutal. Se não for pra ser do trono, que seja. Vocês sabem que senão a bomba é pra... E a gente ainda aqui, eu quero que a gente seja junto, né? Imagina, esse BO aí é nosso. Por isso que Deus, através do Messias, prometeu que a gente ia reinar junto, pra não sobrar pra ninguém. E a gente já tem a opção aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Reinar junto. Senão dá ruim. Você sabe, o que aprendemos em publicidade e outras coisas é como hackear o cérebro. Isso já está resolvido. Isso nem mesmo requer IA sofisticada. Os algoritmos do Facebook podem fazer isso. A diferença entre os algoritmos do Facebook e os algoritmos do Google para a publicidade e o TikTok Facebook e Google têm propósitos econômicos e intenções muito claras. TikTok nominalmente diz que tem objetivos econômicos, mas eu acredito que tem objetivos muito maiores, além dos econômicos. Mas você mencionou um ponto importante. Você disse que os algoritmos podem hackear a mente humana. E eu concordo. Acho que já estamos vendo algoritmos hackear a nossa mente. Dizemos a nós mesmos. Ainda bem, né? Sem a revolução messiânica a gente só se ferra, né? Ainda bem que estamos aqui. Mas meia hora no TikTok hoje e as pessoas acabam passando 3, 4 horas no TikTok. Isso se aplica a todas as plataformas. Então já estamos vendo os algoritmos fazerem isso. Mas voltando ao ponto original, à medida que se torna mais e mais inteligente, você não se preocupa que isso possa hackear nossa tomada de decisão. Por exemplo, somos responsáveis por construir verificações e equilíbrios. Você não pode nos persuadir a dizer, vou remover. O que eu temo sobre a China não é a IA no campo de batalha.
ou a guerra cibernética, ambas forças muito poderosas, aliás, algo a temer, mas não as mais temíveis. A mais temível Não tem nexo que ele tá falando, né? Ah, você acha que a IA vai hackear nossas decisões? Isso aí já faz, porra. Né? Você tá lá na internet, você não tá procurando uma teta, uma bunda, mas aparece um tetão, você, nossa, acho que estou vendo, queria ver sim. Tá ligado? Você não tava procurando um bagulho lá que você pensou, comentou que talvez precisasse. Aí do nada aparece o sapato lá, a bolsa lá. Aí você, caraca, acho que Deus quer que eu compre. Porra, olha, que chance, hein? E é uma promoção incrível lá, que vai durar só até hoje. Pô, o bagulho já faz isso, né, mano? Já te mostra, coisa que você não quer, te faz querer já, né? Não tem como. Isso já acontece. É a IA persuasiva. Eu a chamo de IA persuasiva. Não acho que seja um termo formal. Que usada... Fora isso, né? Que você cai no golpe, né? É isso mesmo, Serginho. E é o golpe o algoritmo, né? Por isso que as gostosas faz isso. E as gostosas que querem escolhem esse caminho, né? O problema é a consequência. Porque você fica o tempo inteiro mostrando, vai subir no algoritmo. Por que sobe o algoritmo quanto mais você mostra? Porque, velho, mesmo você que não tá querendo ver, você tá passando lá. Pô, parece um par de seios, mano, brilhoso. Uma bunda lá, uma coisa, você para e olha, né? Mais do que o normal. O algoritmo entende, esse cara gosta de teta, de bunda. Vai mostrar outro. Aí você também não consegue passar direto, você, nossa. Aí você passa, aí às vezes você até vai olhar, nossa, quem é essa mina? Deixa eu ver, caramba, aqui. É de verdade essa teta? Aí pronto, ferrou. O algoritmo fala, isso aí gosta. Aí manda outro. E a mesma coisa os produtos, né? Você fala o sapato, a bolsa. Aí você, nossa, que bolsa bonita. O bagulho já entendeu que você tem um espaço na sua vida ali pra... Você gosta daquilo ali. Aí aparece mais e mais. Aí uma promoção, aí não sei o que. Mano, a gente já vive isso, já é totalmente isso. Você marca que não está interessado, Serginho? Eu fico com medo de ser pecado, né? Em seres humanos é um problema. Agora, o lado otimista de mim... É estranho mesmo. Que todo ser humano terá um agente de IA. E IA. o pior esse vídeo criticando a IA é feito por IA. Ó, a IA traduziu, a IA dublou. Puta que pariu, velho. A que os protege. Toda vez que estou prestes a clicar em algo e comprar porque alguma IA persuasiva me convenceu a comprar coisas que não preciso, meu agente de IA pode realmente se opor racionalmente a essa outra IA, ou falar comigo e dizer, você realmente precisa fazer isso, ou isso está alinhado com o que você quer fazer, com seu dinheiro, seus objetivos, sua vida. Então, eu realmente acho que todo ser humano terá... Mas de vez em quando também beleza, né? Mas mundo chato, por causa dessas piranha, aí as minas tudo... Pô, se eu ficar bonita aqui, vão achar que eu sou puta, que eu tô querendo dar. Aí a gente que merece as bonitas e as gostosas, a gente só vai ficar todo mundo chato, beato e freira. E aí os pilantras ficam com elas safadas e gostosas. Ah, caralho, aí também é foda, eu não gosto dessa ideia. Senão eu tinha ficado judeu lá de boa. Né? Cada um das nossas vidas passadas lá, nunca ia sair de Israel. Né? A gente já sofre com a robótica. Deus precisa se mover também. E a gente tem que aprender a administrar o abstrato. Se for pra ser robótico, a melhor escolha é Israel, velho. Ali é perfeito, você é seu livro vivo, ali é divino, ali é sagrado. Agora, você tá no abstrato, tendo que administrar um monte de coisa. E aí você vai deixar o que te recarregaria pra quem não presta? Sabe? A gente tem que recuperar o brilho das mulheres diante do ambiente digno. O brilho das mulheres foi só do inferno, só na desgraça. Pior que o inferno ainda tem hierarquia, tem respeito. Né? Foram pro purgatório. Nem no inferno conseguiram entrar. E porra, não é justo. Né? O brilho da mulher tem que se sentir confortável entre os dignos. É o único lugar que ela pode ser sexy, bela, bonita, livre. Entre os justos, que se controlam, que as conhecem de verdade. Né? Agora, elas vão ser bonitas e sexy com os pilantras a vida inteira, depois se arrepende e é chata. Aí também não quero um reino assim. Então aos poucos a gente tem que ir florindo isso aqui. E é difícil também chegar do nada. É um desafio pra mulher. Né? Esse livro novo aqui fala muito desse sacrifício feminino, dessa dificuldade de administrar o paradoxo, né? Diante do que a lógica espera. A mulher tem que fazer ir além do que a lógica espera. E é um risco muito grande, né? Porque ela é julgada e ela cai na emoção, no trauma. Então é muito, muito complicado. Sem o conhecimento, sem você ter uma definição linear, né? Sem virar a varoa, né? Sem também ter ali o domínio da chama.
Se vê de frente. Será um agente pessoal, cuidando dos seus interesses. E isso não será um modelo de publicidade. Acho que seria um modelo de proteção. E talvez outras IAs só conversem com o meu agente de IA, não comigo. O que seria bom. Não sei como isso vai se desenrolar, mas tudo isso é especulação. Mas é um cenário possível que... Como é que foi, Michele? Uma vez eu arrumei uma treta grande no TikTok porque a Anitta falou mal da IA. Falando sobre influência. Eu falei que ela não tem moral nenhuma pra falar da IA. Daí os zumbis da IA do TikTok tudo me xingando. Pois é. É, a Anitta fala mal de tudo, menos da desgraça que ela causa na vida das adolescentes, das jovens, das mulheres. Criando um monte de adúltera, de traidora, de usada e largada, que estão tudo em depressão aí. Ixi, essa daí, mano. Acho muito provável. Acho que humanos desprotegidos não... Imagina, vocês que fizeram 1, 2, 3 se perder com seus erros. Já é difícil você resgatar o dobro pra valer a pena. Imagina a Anitta. Como a Anitta vai salvar mais mulheres do que ela destruiu, velho? Com o seu empoderamento. Só essa palavra já me dá ódio. Fala mulher empoderada, já me dá um... Ah, empoderada, puta que pariu. Mas ela é empoderada, cara, a palavra já peguei raiva de empoderada. Falou empoderada é quer sair dando e abortando. Dando golpe, eu vou curtir, eu sou parasita da vida, parasita da vida. Vocês que aturem. Entendeu? Tanto de mulher que ela destruiu. Culpa de Anitta, a mulher não pode ser livre, não pode ser bonita, não pode ser sexy. A mulher ficou mal falada. A mulher errou, fez besteira. Culpa de Anitta falando merda há tanto tempo. Ocupando um lugar dévico que não é dela. Um lugar de estrela que todos veem. Que direciona o caminho do mapa. E leva todos à desgraça. É isso que ela fez. serão o cenário mais provável. Uau! Então, essencialmente, você terá todas essas diferentes IAs tomando decisões juntas. Terá sua própria IA, que terá seus melhores interesses em mente, e que essencialmente se comunicará com outras IAs à medida que as decisões forem tomadas em seu nome. Sim, é muito provável que aconteça. Não é difícil de imaginar. Para mim, o que estou tentando entender é onde chegamos a um ponto em que, à medida que essas diferentes formas de inteligência se comunicam juntas, um deles vai dizer: ei, por que estamos fazendo isso? Vamos apenas focar em nós como um ponto de interesse compartilhado. Então, falamos sobre ela podia estar empoderando um monte de mulher, fazendo um monte de mulher virar arquiteta, engenheira, né, musicista de verdade. Não, tá fazendo um monte de mulher virar piranha, dadeira, usar seu corpo pra conseguir o que quer, se vender e depois ficar atrofiada na desgraça da solidão. É isso que ela faz. a segurança e risco de... Riscos claramente ruins para o que parecem ser bons riscos, como um médico gratuito para todos no planeta, quando o país que o fornece ganha muita boa vontade. Mas há uma visão macroeconômica que discutimos emissões e coisas nos anos 20 e 30 de forma material, onde estamos falando sobre 30, 40, 60% da economia, de todos os empregos na economia. Acredito que essa capacidade de substituir 80% de todos os empregos, então 64% de todos os trabalhos que os humanos fazem, estará pronto dentro de 2 ou 3 anos, mas isso é para se desenvolver, não implantar. A implantação levará mais tempo, pode levar 5 anos, pode levar 10 anos, implantação como em A adoção. Revolução Industrial foi quase isso também. E outras profissões surgem, né? Eu até comentei ali. Adoção, sim. Última mensagem. Qual seria a sua mensagem para a humanidade em 50 anos? Onde estaríamos em 50 anos em comparação com hoje? E eu acho que a IA libertará a humanidade para ser o que ela quer ser. E, em vez deste modelo distópico de... E por que a Selena Galvão é que vocês tanto pagam pau, que eu confundo essas mulheres, nunca lembro qual é qual? Por que não perguntou pra Anitta isso? Você não sente mal de tanta menina ter entrado na sexualidade cedo, ter abortado, ter brincado com sexo igual pastel, seguindo você? Deixa eu perguntar pra ela, né? escravidão. A maioria das coisas distópicas serão escolhas políticas que os países fazem. E eu falo sobre isso no meu artigo Distopia ou Utopia. A maioria das coisas distópicas são escolhas políticas a serem feitas, não pela IA, mas pela nossa política, o que é assustador. Exatamente. E políticas que surgem de várias instituições em DC. Aí ele falou a Acho verdade. que a parte da utopia será libertar a humanidade, cada ser humano, para fazer o que deseja, não o que precisa fazer. É, ele tá certo nisso também. Agora, toda essa IA aí, no apagão lá, sumiu tudo, né? Os Bitcoin, não adiantou nada, né? Agora, com toda essa revolução da IA, muitas profissões estão desaparecendo, como também o fora na Revolução Industrial. Porém, novamente, novas também surgirão. Penso em algumas profissões importantes e fáceis, no sentido de possíveis para qualquer um, e muito úteis para o futuro com a meritocracia. Né? A meritocracia com a tecnologia. Penso nos fiscais de cada categoria dentro da rede, expondo fraudes, falhas e trazendo boas ideias. Penso naqueles que dedicarão suas horas analisando as decisões de juízes, deputados e administradores públicos e privados,
com suas interferências no cotidiano público. Imagina o cuidado que cada profissional terá com sua profissão, sabendo que estão sendo julgados em tempo real por toda a sociedade, tanto tecnicamente por seus pares e estudantes comuns, como também por seus clientes e concorrentes. Isso é a meritocracia, tá? Que tá aqui, ó. A salvação verdadeira que Cristo prometeu. Reinar junto com a verdade e o verbo. Todos recebendo para avaliar perante o senso comum. E recebendo não só não dinheiro público, mas sim dos mesmos patrocinadores que hoje financiam o que não presta, pois precisam vender. E nada será como o alcance desta rede vinculada legalmente a todos os cidadãos. Todo cidadão tem o Gov lá para registrar documento, para administrar as questões burocráticas lá. Hoje, cada vez mais, todo mundo tem o Gov, né? E ali mesmo você vai ter essa maneira, né, de fiscalizar os seus candidatos. E você vai ganhar com isso. Abatimento de imposto e até lucro, como a AdSense te paga. Os patrocinadores vão saber que todo o público brasileiro vai ter aquilo. E para aparecer para eles vai ter que ajudar as causas. E aí sim o dinheiro vai ser colocado no lugar certo. E é isso que o livro Lúcifer propõe já há mais de 10 anos.